Queria te convidar para abrir comigo a tua Bíblia. Nós estamos em uma série de mensagens chamada Hora de Recomeçar. E nós escolhemos como base, como textos que nos darão algumas mensagens, ou nos dará uma mensagem clara a respeito desse tempo, falar dentro de um livro pequeno, um livro de 2 capítulos apenas do Antigo Testamento, o livro do profeta Ageu. Então eu gostaria que você abrisse comigo a tua Bíblia, livro do profeta Ageu. Você que está em casa também pode acompanhar conosco. O profeta Ageu está quase no final do Antigo Testamento. Malaquias, Zacarias, você vai chegar lá em Ageu. Nós estamos hoje na terceira mensagem dessa série de 4 mensagens. E eu queria que você, assim como tem sido nas demais, você continuasse prestando bastante atenção, porque esse livro é um livro pequeno quanto à sua estrutura de texto, mas grandioso nos ensinamentos que nós podemos tirar deles. E nós escolhemos apenas 4 mensagens e mais poderiam ainda ser tiradas daqui. Então, capítulo de número 2, do verso 10 ao verso 19. Amém? Ao 24º dia do mês 9 do 2º ano do rei Dario, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, pergunta agora aos sacerdotes a respeito da lei. Se alguém leva carne santa na orla de suas vestes, e ela vier a tocar no pão, ou no cozinhado, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará isso santificado? Responderam os sacerdotes: não. Então perguntou Ageu: e se alguém se tinha tornado impuro, que se tinha tornado impuro, pelo contato com um corpo morto, tocar em alguma destas coisas, ficará ela imunda? Responderam os sacerdotes: ficará imunda. Então prosseguiu Ageu: assim é este povo, e assim essa nação perante mim, diz o Senhor. Assim é toda obra de suas mãos, e o que ali oferecem, tudo é imundo. Agora, pois, considerai tudo o que está acontecendo desde aquele dia, antes de pordes pedra sobre pedra no templo do Senhor. Antes daquele tempo, alguém vinha um monte de 20 medidas, e havia somente 10. Vinha ao lagar para tirar 50, e havia somente 20. Eu vos feri com queimaduras e com ferrugens e com saraivas em todas as obras de vossas mãos, e não houve entre vós quem se voltasse a mim, diz o Senhor. Verso 18: considerai, eu vos rogo, desde esse dia em diante, desde o 24º dia do 9º mês, desde o dia em que fundou o templo do Senhor, considerai essas coisas. Já não há semente no celeiro. Além disso, a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado seus frutos. Mas desde esse dia vos abençoarei. Mantenha aberta a tua Bíblia, por favor, para que você possa acompanhar esse texto. Eu sei que vocês já têm acompanhado as mensagens anteriores, mas em consideração a alguns que talvez hoje estarão vendo por primeira vez esse texto ou o contexto, eu queria só compartilhar mais uma vez, de forma bem breve, o que está acontecendo aqui. Por volta do ano 586, os babilônicos eles vão tomar cativo o povo de Judá, e ao levar para o cativeiro, através do grande rei Nabucodonosor, esse povo vai estar no cativeiro conforme já fora profetizado por alguns profetas, e sobretudo por profetas maiores que nós conhecemos, como o próprio Jeremias, dizendo do período que aquele povo ali passaria. Entretanto, mais tarde,
o reino persa, ele vai dominar os babilônicos, e vai então conquistá-los, e consequentemente também o povo de Israel, que estava debaixo do poder e subjugado, agora vai ser quase que propriedade do reino persa. O grande rei Ciro é que faz tal façanha. O grande rei Ciro, ou imperador também, vai morrer em uma frente de batalha, e agora, depois de ser liberado o povo para que voltasse para a sua terra natal, e também como fora profetizado, o povo vai chegar a Jerusalém, vai encontrar em ruínas, tanto a cidade, as muralhas, como também o templo. E diante disso, o povo então vai ter uma necessidade de construção. O problema é que o panorama, ele não é tão favorável, porque se eles tinham de construir aqui, os recursos vão faltar, e diante de algumas demandas, muitos escritos vão chegar até o rei da atualidade, e nem sempre esses recursos chegaram como ele esperava. Havia uma grande oposição até mesmo pelos samaritanos daquela época. E agora o povo vai ser agora submetido a um desânimo, vão abandonar a reconstrução do templo, e vão começar a dedicar-se às suas casas. Deus vai levantar Ageu, vai falar que eles estavam dando prioridades às casas, e o povo mais uma vez vai ser agora chamado para a reconstrução. O problema é que também depois eles vão fazer comparativos entre o antigo templo e o novo templo. E aqui eles vão encontrar agora em um dos momentos mais difíceis dentro do contexto. Se até então você viu algumas coisas que te chamou a atenção, eu queria que você visse algo mais profundo ainda nesse texto de hoje. Sabe por quê? Porque o povo aqui, eles estão já no terceiro mês de construção. Já haviam passado já alguns dias. No terceiro mês de construção, o povo começou a colocar as pilhas, começaram a construir, começaram a sentir-se animados, a reconstruir o templo. O problema é que, mais uma vez, Deus vai precisar levantar o profeta para falar com aquele povo que nem tudo estava certo, que ainda tinha muita coisa errada e que precisava ser colocada no lugar. E aqui, irmãos, talvez nós muitas vezes passamos desapercebidos com algumas coisas, situações que passam na nossa vida. Sabe, aqui Deus vai tratar um problema, o cerne do problema desse povo. O problema é que esse povo estavam tratando a reconstrução do templo de forma automática. Eles estavam ligados no automático. E eu quero dizer para você uma coisa nessa noite: cuidado com o automático. Cuidado com o automático, porque o automático ele é perigoso. O automático rouba de nós a sensibilidade se nós estamos fazendo as coisas da maneira correta. Eu me lembro que o caminho que eu sempre faço, ou sempre fazia, melhor dizendo, desculpa usar o tempo aqui, o verbo do tempo correto, sempre fazia lá na Bahia, da minha casa até a igreja, em parte do percurso era o mesmo que eu ia à escola da Chloe, da minha filha, da nossa filha menor. E alguma que outra vez eu me pegava indo em direção à igreja, e não à escola, no horário da escola. E várias vezes a Chloe dizia: papi, o que é Chloe? Que ela me chama de papi. O que é Chloe? Papi, o senhor está indo para a igreja. Eu falei: meu Deus, filha, perdão, porque eu estou no automático. E no automático eu estou sempre indo para a igreja. E aí eu tive que convergir, e mudar de rota, e ir até a escola dela. E algumas vezes a gente também vai fazendo as coisas assim meio que no automático. Não sei se você tem essa sensação. E aí, se atente para os dias novamente. Olha o que diz o verso de número 10. Ao 24º dia do 9º mês, no 2º ano
do rei Dario veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta, dizendo: se atente para essa data, que logo depois eu vou te passar uma informação muito valiosa a respeito dessa data. Fique marcado essa data no teu coração. E aí vem uma palavra que agora vai começar um diálogo novamente entre o profeta falando por intermédio do Senhor, e vem, melhor dizendo, vem um profeta, vem um Senhor falando por intermédio do profeta, corrigindo, desculpe. E vai dizer agora ao sacerdote, vai começar um diálogo agora com duas perguntas que são um tanto retóricas. E o profeta vai perguntar algo que é muito claro para o sacerdote. E ele vai fazer uma pergunta que está baseado na lei cerimonial, que já estava interiorizado nos sacerdotes. Porque o que acontece é que mesmo diante das ruínas, mesmo diante do templo não terminado ou não levantado, alguns rituais continuaram. E na manutenção dos rituais, é por isso que justamente aqui o profeta vai fazer duas perguntas. Olha o que diz o verso de número 12. Se alguém levar carne santa na orla de suas vestes, e ela vier a tocar o pão, ou cozinhado, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará isto santificado? E aí o sacerdote vai responder: claro que não, de forma nenhuma. E quando o profeta está perguntando aqui, é porque o profeta está dizendo olha, já era comum, dentro das leis cerimoniais, as ofertas que vinham, e os animais, ao serem entregues, eles eram santificados, e parte dessa carne, ela era levada pelos sacerdotes para casa. E os sacerdotes enrolavam também na orla aqui, e nessa orla das suas vestes que ele enrolava para levar para casa. Então é daí que surge a reflexão e a pergunta: ficará levando essa carne santificada quando ela tocar em outro objeto que seja imundo, ele vai ficar santificado a causa disso? E o sacerdote logo responde: claro que não. E ele vai usar um outro exemplo e vai dizer: se uma coisa imunda se tocar num corpo morto, ficando imundo, aliás, sendo puro, tocando em algo imundo, como ficaria? E o sacerdote vai responder: ficará imundo, no verso 13. Talvez não faz muito sentido para a gente aqui o exemplo que é dado aqui, porque nós não estamos mais praticando leis cerimoniais. Mas sabe de uma coisa? Aqui, para essa história ou narrativa, para esse tempo, fazia muito sentido a pergunta. E então o sacerdote vai responder: é claro que vai ficar imundo. Você vai entender melhor aqui o exemplo. Há pouco tempo nós atravessamos um período de pandemia. E é lógico que quem estava infectado, contaminado, ele automaticamente poderia contaminar alguém que estivesse sã. No entanto, uma pessoa que não estivesse contaminada, ela não poderia transmitir a sua saúde para alguém que estivesse contaminado. Um outro exemplo claro é que se você pegar 2 copos de água, um com água suja e um outro com água limpa, você jogando fora o copo que estava com água suja, colocando a água limpa naquele copo, certamente você vai ter agora uma água que está impura para poder tomá-la. E a água impura, você jogando ela na água limpa, ela não vai conseguir transformar aquela água limpa, potável, de forma nenhuma, ou saudável. Sabe o que aqui
o profeta está dizendo ao sacerdote é: cuidado, porque a pureza não pega, mas a imundícia ela pode ser transmitida. Cuidado como você está se comportando, porque de repente você talvez está escolhendo companhias que não estão te ajudando em processos bons de recomeço. Cuidado, porque talvez você está ouvindo alguém nesse tempo que a única coisa que ela está te transmitindo é rancor, ódio, inveja, ira. Cuidado com quem você está dividindo mesas. Cuidado com quem você está se aliançando. Cuidado como você está se dirigindo a um serviço a Deus. Sabe, o que o sacerdote aqui vai ouvir é do profeta: não basta oferecer um serviço ao Senhor, não basta dizer que é uma igreja, precisa sentir de fato que você está sendo igreja. Precisa de fato colocar o teu coração para ser igreja de verdade. Precisa se entregar por completo. Precisa se dedicar por inteiro. Não há como experimentar daquilo que estava diante desse povo, e era um processo lindo de reconstrução, se não houvesse um coração entregado por inteiro. E é claro que o profeta vai continuar dizendo no verso 14, de que eles deveriam considerar a santificação. Então, prosseguiu Ageu, verso 14: assim é este povo, assim é esta nação perante mim, diz o Senhor. Assim é toda a obra das suas mãos, e os que ali oferecem, tudo é imundo. Agora, pois, considerai tudo o que está acontecendo desde aquele dia, antes de pôrdes pedra sobre pedra no templo do Senhor. Sabe, meus irmãos, o que o verso 14 e 15 está dizendo é que no coração do problema é o problema do coração. No coração do problema está o problema do coração. O povo simplesmente está achando que, não, pelo fato de nós estarmos aqui, a gente já tem algum direito. Passou 3 meses, então a gente já tem todo o direito de fazer da forma que a gente quer, de fazer de forma automática. Sabe, irmãos, eu tenho aprendido uma grande verdade e lição na minha vida. Eu tenho orado sempre a Deus para que eu não acostume com o sagrado, porque há momentos que a gente se acostuma com o sagrado e parece que a gente já tem capacidade intelectual, aptidões que são suficientes para tocar e para realizar um culto. Não, a dependência de Deus deve ser presente em todo o tempo. Se é assumindo um lugar aqui, se é servindo aqueles que estão entrando, se é fazendo algo, eu devo colocar todo o meu coração e dizer: eu quero me entregar por inteiro. Igreja Metodista Wesleyana Central de Vitória, se nós queremos ver a reconstrução de uma grande obra, nós precisamos nos entregar por inteiro. Nós precisamos nos entregar por inteiro. E aqui o profeta está dizendo: olha, não pense que tem em vocês algum valor, porque muitas vezes, irmãos, a gente é dado a fazer isso. A gente acha que porque a gente passou 1 mês de oração, a gente tem direito de receber alguma coisa. A gente acha que porque a gente passou 1 mês em jejum, a gente tem direito de receber alguma coisa. Não, meu irmão, tudo é por graça. Tudo é por graça. Não é porque nós temos méritos, não há em nós qualquer mérito. Sabe, é um texto que é fantástico que Lucas cita, que o servo, depois de haver feito tudo o que lhe foi ordenado a fazer, e depois de ele ter cumprido tudo, ainda assim, ele vai ser considerado servo inútil. Mas sabe o que quer dizer esse termo no original? Ele quer dizer, é a sensação de sem qualquer mérito. Não tem mérito. A gente faz não é por mérito. A gente toca não é por mérito. A gente prega não é por mérito. A gente participa para que um culto aconteça servindo aos irmãos não é por mérito.
que a gente vai recebendo coisas? É porque Deus tem prazer em abençoar. É porque Deus tem prazer em cuidar da sua vida. Você está sendo guardado no seu trabalho, na estrada, não é porque você merece, não, é porque Deus tem prazer em te guardar. É porque Deus tem prazer em te conduzir. É porque Deus tem prazer em cuidar das nossas coisas. É porque Deus tem prazer em cuidar das nossas famílias. É porque Deus tem prazer em cuidar das nossas casas. É porque Deus tem prazer em abrir portas. É porque Deus tem prazer em nos colocar em lugares e ambientes que a gente nunca imaginou chegar. E tudo isso é por graça. E o texto nos está ensinando lições de graça. Mas quando a gente está no automático, a gente não consegue fazer distinção entre pureza e impureza. Quando a gente está no automático, a gente não consegue fazer distinção do quanto a gente precisa de Deus. E cada culto é um momento propício para que possamos entregar-nos por completo a Deus, para que possamos receber da graça dEle, da glória dEle. Você pode glorificar a Deus por isso? Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Lembro de uma mensagem do bispo Rames, ele citando a respeito de Sansão, e é o que está acontecendo aqui. Ser usado não é sinal de ser aprovado. Ser usado por Deus não quer dizer que você é aprovado por Deus. Mas saiba, deseje ser aprovado por Deus e ao mesmo tempo ser usado por Deus. O povo está sendo usado e há uma mensagem dizendo: considerai, 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 considerai isso. E sabe, irmãos, eu vou ler, não há necessidade de você abrir aí a sua Bíblia, não há necessidade. Deuteronômio capítulo 8, verso 2. Olha o que vai nos dizer o texto. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor, o teu Deus, te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou, te deixou ter fome e te sustentou com o maná, e tu não conhecias, nem os teus pais o conheciam, para te dar a entender que nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Não envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou os teus pés nesses 40 anos. Sabe, meu querido, minha querida, o que esse capítulo de número 8 de Deuteronômio diz, é um texto dizendo: não te esqueça, não te esqueça, não te esqueça. É o mesmo que aqui Ageu está dizendo: considerai, considerai, não se esqueça. Você está aqui, é porque Deus te guardou. Você chegou até aqui, é porque Deus te cuidou. Você está vivo, é porque Deus está cuidando de você. Aleluia. Sabe por que você tem motivo para recomeçar? Porque Deus está cuidando de você. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. E o verso de número 16 vai dizer: antes daquele tempo, alguém vinha, e um monte de 20 medidas, e havia somente 10, e vinham lagar para tirar 50, e havia somente 20. Eu vos feri com queimaduras, e com todas as ferrugens e saraiva, e toda a obra de vossas mãos, e não houve entre vós quem se voltasse para mim, diz o Senhor. Sabe, irmãos, o automático não nos deixa ver os sinais. Quem está andando no automático, ele não percebe que de repente Deus está permitindo que ele passe por alguma situação, só para considerar o que Deus pode fazer na vida dele. Não é que Deus tem prazer em nos colocar em provas, não é que Deus tem prazer em nos colocar em momentos de adversidade, mas se você e eu estivermos passando por tal momento, sabe qual é a finalidade? Considerai, considerai.
que Deus está cuidando de nós. Considerai que você talvez foi e deixou 50, quando chegou achou 20, mas Ele continua cuidando. Mas muitas vezes no automático a gente não está vendo as coisas acontecer. Me lembro de uma vez, uma situação que nós estávamos aconselhando uma família, e eu pude dizer a um dos pais, eu estava dizendo: talvez você não tenha percebido como é que a tua casa está passando nesse momento, por atitudes, por decisões que você tem tomado. E sabe o que acontece? Depois é que a pessoa foi dizer: pastor, realmente eu não estava vendo, não estava percebendo aquilo. É porque quase sempre quando a gente está no automático, a gente não consegue ver as coisas, a gente não consegue perceber os sinais, a gente não consegue perceber o que Deus quer fazer, a gente não consegue perceber que Deus vai fazer uma grande obra, que Deus vai fazer uma grande coisa. Sabe, meu irmão, minha irmã, por mais que haja trabalho, serviço, mas se estiver no automático, Deus em algum determinado momento vai dizer: para tudo. Para tudo. Eu desejo recomeçar, mas não é assim. Não é no automático que nós vamos recomeçar. Não é no automático que nós vamos ver milagre acontecer. Não é no automático que nós vamos ver sobrenatural de Deus. Não! Não! Nós vamos ver milagres acontecendo quando nós estivermos de todo o coração se voltando para Deus, com todo o coração se entregando para Deus. Olha, preste atenção agora aí nesse verso de número 18. Você lembra que eu te pedi para você guardar o texto? O verso primeiro, a data. Considerai, eu vos rogo, desde esse dia em diante, desde o 24º dia do 9º mês, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, considerai estas coisas. Sabe, irmãos, eles começaram a reconstruir o templo 3 meses antes. Quase final de agosto eles começam a reconstruir o templo. Eles estão chegando já aqui no mês de dezembro. E eles estão, o que seria o nosso calendário, aproximadamente dia 18 de dezembro. Eles já haviam semeado e agora era o tempo justamente da colheita. Era o tempo de estarem colhendo. Se você está lembrado muito bem da segunda parte dessa série de mensagens, eles tiveram várias interrupções nos meses por conta das festas, dos sábados. Mas aqui eles estão justamente no período de dizer assim: uau, é a hora de colher. É o momento de eu ir lá para a seara, lá para onde eu plantei e colher. E Deus está dizendo para eles: olha, faça uma coisa, para tudo. Para tudo. Para tudo isso e começa a se dedicar a mim, que vocês vão ver o que vai acontecer. Pode deixar, talvez o coração de vocês estão no campo, mas eu quero trazer o coração de vocês para aqui, para minha casa. Talvez o coração de vocês estão para algo que lá atrás foi realizado, idealizado, mas eu quero te colocar em algo novo que eu vou fazer. Sabe, eu quero que vocês voltem agora, vocês desde que começaram, desde o 24º dia no 9º mês, ou seja, desde o dia em que vocês fundaram o templo do Senhor, considere essas coisas. E aí, olha o que diz o verso 19: já não há semente no celeiro, além disso a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado seus frutos, mas desde esse dia vos abençoarei. Aleluia! Sabe, queridos, às vezes é necessário perder para ganhar. Às vezes é necessário passar por momentos de perda para se ganhar algo maior.
Às vezes tem momentos que você não imagina o que está acontecendo, mas nós perdemos isso. Não, meu irmão, o que Deus tem para nós é muito maior. O que Deus tem para nós é muito maior, e é assim que eu tenho crido, é assim que eu tenho vivido, é assim que eu tenho acreditado, meu irmão, minha irmã, é assim que eu tenho pautado a minha fé e a minha vida. Sabe, irmãos, eu quero ler aqui o Salmo de número 27, o verso 4, um salmo onde o salmista tem anelo pela presença do Senhor, e ele diz no verso 4: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Aleluia! Eu queria que todos nós lêssemos aqui nesse momento. Vamos lá, 1, 2, 3. Uma coisa e a procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. Aleluia! Glória a Deus. Sabe o que Deus está usando o profeta para dizer? Cuida das minhas coisas, que eu cuidarei das tuas. Cuida das minhas coisas, que eu te abençoarei mais do que você semeou durante toda a tua vida. Cuida das minhas coisas, que você vai experimentar o que é que eu vou te acrescentar na tua vida. Coloque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e você vai conseguir experimentar o que é o acrescentar de Deus. Sabe, irmão, se nós sairmos do nosso automático, acharmos que nós estamos cuidando das nossas coisas, achar que nós estamos ou estávamos passando por um tempo aqui nesse lugar e dizer era um tempo de colheita. Não, o tempo de colheita é o que Deus vai nos dar, porque é Ele quem faz com que tanto a semente quanto que a colheita no tempo certo se produza. É Ele quem faz. É Ele que agora está dizendo: olha, não há semente no celeiro. Se você olhar para o celeiro, você vai ficar com medo. Você vai dizer: como é que a gente vai fazer? Não tem semente lá nesse celeiro. Não tem muito recurso. Parece até que Abacuque está formulando a oração dele baseada nesse texto. Parece até que Abacuque está dizendo que ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que não haja animal no campo, e ele vai dizer qual seria a atitude do coração dele: se alegrar no Senhor, exaltar ao Senhor, glorificar ao Senhor. Sabe, meu irmão, se você está buscando um motivo para glorificar ao Senhor, não é olhar para o teu celeiro, não, é olhar para o Senhor, porque Ele está dizendo: sou eu que vou te abençoar, a bênção virá de mim, a bênção procede de mim, não é do teu celeiro, não é da tua videira, não é da tua figueira, não é da romeira, não é da oliveira, porque esses ambientes produzem ou podem produzir escassez. Esses ambientes podem falhar segundo a estação. Esses ambientes podem te deixar na mão quando você mais precisar. Mas Deus está dizendo: vem cuidar da casa. Vem cuidar da minha casa. E sabe por quê, irmãos? Porque não era o templo, era a presença do Senhor. Não se tratava do templo, mas da presença do Senhor. Nós estamos reconstruindo algo nesse tempo, para que a presença do Senhor seja manifestada em nós e através de nós.
para que outros, quando olharem para nós, consigam ver: esse lugar é um lugar de esperança, é um lugar de salvação, é um lugar onde eu posso de fato colocar a minha família para caminhar, porque eu tenho certeza que ela será alimentada pela presença do Senhor. Não se tratava daquilo que as mãos podem realizar, não se tratava daquilo que as sementes bem escolhidas poderiam produzir. Às vezes nós temos a sensação, irmãos, e quase sempre há uma frustração no meio dessas situações. Quando a gente está tão bem, quando a gente está planejando tanto, quando a gente está sonhando tanto, e de um momento a outro, parece que veio um vendaval, derrubou o celeiro. Parece que o vendaval, a tormenta foi tão grande que destruiu toda a videira. Parece que a figueira teve os seus frutos apodrecidos. Parece que a oliveira já não está dando mais qualquer fruto. Mas Deus vem com uma promessa, com uma palavra, e nos diz: eu vos abençoarei. Eu quero te abençoar. Me permita te abençoar, é o que Deus está dizendo para esse povo. Me permita ser o teu Deus para te abençoar. Saia do automático, não ache que você merece. Não fique achando que porque você plantou, que porque você trabalhou, tem 3 meses a gente está trabalhando, já queria ver fruto. Tem uns dias que a gente está fazendo, está sendo tanto esforço, já era para ter um resultado. Saia daqui nessa noite crendo em uma coisa: continue se dedicando de todo o coração, se entregando de todo o coração, continue se apaixonando pela obra do Senhor, pelo reino de Deus, e você vai experimentar quem é que te abençoa, quem é que está disposto a te abençoar. Mas pastor, eu abri mão de tal coisa, eu estou abrindo mão de tal coisa, eu estou abrindo mão de pessoas, estou abrindo mão disso ou daquilo. Não se trata de coisas ou de pessoas, se trata de quem de fato você está interessado em servir de todo o coração. Coloque todo o teu coração. Sabe, se no coração do problema é o problema do coração, nós precisamos então ir na fonte, na raiz, e dizer: eu quero servir de todo o coração, eu quero adorar de todo o coração. Sabe, irmãos, quando você às vezes ajoelha para orar, ou quando você está orando e de repente parece que começa a vir um pensamento e tentando roubar a atenção de Deus. Isso nunca aconteceu com vocês, não é assim? Você estava orando, daqui a pouco você falou: meu Deus, e aquela fatura que eu tenho que pagar? Meu Deus, será que eu deixei aquela porta trancada? Meu Deus, será que está tudo bem lá no trabalho? Você está orando aí, daqui a pouco, se brincar, você começa: Senhor, abençoa os teus anjos. Senhor, santifica o céu. Você começa a trocar. Teve um jovem que começou a orar e falou: Senhor, manda toda a Liga da Justiça agora. Se perdeu no meio. Tem hora que parece que a gente desintoniza, e o coração tem hora que é assim também. E aí vem uma palavra como essa dizendo: olha, volta o coração todinho, comece a entregar todo o coração, coloca todo o coração no lugar certo. É por isso que quando Jesus vai falar sobre deuses que são criados, e vai falar sobre Mamon, e vai falar sobre o poder da riqueza, vai dizer: porque onde tiver o teu dinheiro, se você deixar, você vai colocar lá também o coração. Não ponha lá, não ponha o coração naquilo que apenas os momentos te proporcionaram, não ponha o coração apenas no oba-oba,
Não põe o coração apenas em ver a videira daquela forma, em ver a figueira daquele jeito, em ver a oliveira tão bonita e vistosa. Não! Ponha o coração no Senhor. Ponha o coração no Senhor. Volte o coração para o Senhor. Nós precisamos sair do automático e dizer: Senhor, mais uma vez eu me arrependo e me apaixono pelo Senhor. Mais uma vez eu quero me entregar como nunca me entreguei. Eu quero te adorar como nunca te adorei. Eu quero te louvar como nunca te louvei. Mais uma vez eu quero poder levantar do lugar da oração com lágrimas nos olhos de uma forma diferente como nunca levantei. Sabe, Deus estava usando o profeta para dizer: você vai lá colocar pedra amanhã? Vou. Coloque a pedra de forma diferente. Você vai lá colocar o betume? Vou. Ponha de forma diferente. Você vai lá ajudar na reparação? Vou. Mas vá com todo o coração. Saia do automático. Saia do automático é o que o Senhor está usando o profeta para dizer. E aqui eu estou finalizando. Se por um momento o que o povo tanto esperava era quando chegasse de volta a Jerusalém, encontrar uma oportunidade de ter restaurado um lugar, de ter restaurado um ambiente, Deus está dizendo para aquele povo: o primeiro lugar que deve ser restaurado é o coração de vocês, porque se o coração estiver restaurado, tudo vai bem. Se o coração estiver por completo, a obra vai ser completada. Se o coração estiver no lugar, coisas novas vão acontecer. Se o coração estiver aberto para ver a glória de Deus se manifestar, Deus vai manifestar. Se o coração for colocado para experimentar o novo de Deus, Ele está dizendo: eu vos abençoarei. Eu quero vos abençoar como nunca vocês experimentaram desde que retornaram do cativeiro para Jerusalém. É o que Deus está dizendo para esse povo. Até então vocês experimentaram muitas coisas: casas apaineladas, experimentaram ver até sacrifícios sendo oferecidos, experimentaram até ver algum que outro momento o sacerdote indo lá oferecer sacrifício. Mas havia um problema: o coração não estava sentindo. E agora é momento do coração sentir.